Sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. O estudo de hoje será sobre a lição 11 de Hebreus, Estamos caminhando para a etapa final do estudo. Que Deus nos abençoe, que possamos ter um bom entendimento da mensagem. Gostaria de te pedir que, caso você veja esse conteúdo como relevante, que você possa curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Gostaria de convidá-la para mais uma oração. Obrigado, Deus, por mais esse dia. Nos abençoe no estudo da palavra. Esteja conosco para que possamos entendê-la. Em nome de Jesus, nós imploramos hoje e sempre. Amém, Pai. A lição é: Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. E o que basicamente estaria proposto a ele? A salvação do mundo, o seu sacrifício para a salvação do nosso planeta, no caso especificamente, e ter a alegria de ter aqueles que o aceitam aqui na Terra como dentre os salvos. Então, basicamente, ele já tinha também uma vida que ele abriu mão temporariamente lá no céu, e veio e morreu por nós. E, tendo isso, ele é retratado aqui não só como autor, o precursor, o originador, e o consumador da nossa fé, Então, ele é quem fornece os elementos para que a nossa fé ela tenha onde se fundamentar e onde permanecer. A lição de sábado diz o seguinte: os capítulos 11 e 12 de Hebreus provavelmente não sejam os capítulos sejam os capítulos mais amados dessa carta de Paulo. Eles descrevem a vida cristã como uma corrida em que todos participamos e em que os que permanecerem fiéis receberão a recompensa. Também descrevem o drama da redenção como uma corrida em que as pessoas de fé do passado perseveraram apesar dos sofrimentos. Nós fazemos parte do ato final. Hebreus 11 explica que a fé é a confiança nas promessas divinas, mesmo que ainda não possamos vê-las. Então vamos lá para a lição de domingo. O justo viverá pela fé. Hebreus 10, 35 a 39. Hebreus 10, 35 a 39. Nos diz o seguinte: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Ou não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, não basta aceitar inicialmente, pela fé, o caminho de Deus. É preciso perseverar nesse caminho. O que ele fala sobre perseverança, Quais são os elementos que ele usa para falar sobre perseverança? A obediência, confiança em Deus, confiança no que Ele diz, em todas as coisas que Ele diz. Então, quando Ele diz para nós, olha, nós precisamos ter tais e tais comportamentos, nós precisamos ter. Quando Ele diz, olha, aguarde que a resposta virá, Ou já veio, a resposta pode ser um não, que nós não queremos aceitar, Então, nós temos que perseverar na fé. E o viver pela fé é o viver basicamente em obediência a Deus, reconhecendo que Ele tem toda a sabedoria necessária para a nossa vida. Então, em tudo aquilo que Ele falar, tanto na sua palavra escrita, que é a Bíblia, quanto por algum modo que Ele se utilizar para se revelar a nós, nós temos que estar dispostos a aceitar isso. Isso é a perseverança, é manter-se no caminho aceito inicialmente. Então você persevera, você prossegue, continua nesse caminho. A perseverança é uma característica do povo de Deus no tempo do fim, sem a qual não serão capazes de receber as promessas. Para perseverar, porém, os crentes precisam conservar a fé. Paulo mostrou que a geração no deserto não recebeu a promessa porque lhe faltou fé. Paulo apresentou sua exposição sobre a fé citando Abacuque 2, de 2 a 4. Esse profeta perguntou a Deus por que ele tolerava os perversos que oprimiam os justos. Abacuque e o povo estavam sofrendo e queriam que Deus agisse. Porém, o Senhor respondeu que havia um tempo determinado para o cumprimento da sua promessa. Por que então ele se demoraria? Ele já veio para morrer por nós e certamente virá outra vez. Deus disse: meu justo viverá pela fé. Essa mesma verdade é confirmada em Romanos
e Gálatas, que esclarece a fidelidade de Deus, né? Vem em primeiro lugar, e a nossa fidelidade vem em reconhecimento a isso. Então, Deus sempre toma a iniciativa para nos impulsionar, nos auxiliar a confiar, a manter a fidelidade nele, não é? A fé, a fidelidade, manter isso em mente. Não é? Só que muitos confundem essa fé como algo abstrato ou como meramente reconhecer que é um pecador. Eu reconheço que eu sou um pecador. Mas, e aí? Você reconhece que é um pecador? Você reconhece que Deus deve ser tudo na nossa vida? E o que nós fazemos em relação a isso? Então, a fé... e aí nós sempre batemos na tecla, né? É isso que os autores bíblicos eles sempre estão batendo na tecla para nos alertar. A única forma de manter a nossa fé viva e de forma verdadeira, uma fidelidade real a Deus, é através da obediência aos seus propósitos, aqueles que já estão descritos na Bíblia e aqueles que ele vier a revelar no dia a dia para nós, através dos seus sinais, das coisas que ele vier, das formas que ele vier a agir conosco. Pela fé, Abraão, Deus define fé como a certeza das coisas que se esperam. Então, você espera por algo e você está convicto, e eu estou convicto de que aquilo vai ocorrer. Então, certeza das coisas que se esperam. Convicção de fatos que não se veem. Então, você não vê ou ainda não viu algo se cumprir na sua vida. Mas você reconhece que aquilo vai se cumprir em algum momento. Manter a fidelidade a Deus e ter a convicção de que as promessas dele se cumprirão e que ele está ao nosso lado ainda que nós não possamos vê-lo, né? Ele está a nos auxiliar, ainda que ele permita coisas que nós não entendamos, ele está ao nosso lado, ele tem todo o conhecimento, ele é onisciente, onipotente, onipresente e ele sabe os motivos daquilo que ele permite. Hebreus 11, de 1 a 19. O que os heróis da fé fizeram que exemplifica a sua fé? Suas ações se relacionam com a esperança de coisas não vistas? Nós vamos ler alguns pontos, né, de Hebreus 11. Nós já lemos o verso 1. Porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho, pois foi por meio dela, da fé, que os antigos receberam bom testemunho. Então ele diz, olha, foi pela fé que os antigos agiram de modo que eles são boas testemunhas para nós, são testemunhas do poder de Deus. Eles confiaram em Deus, eles foram fiéis àquilo que Deus estabeleceu, dentro das suas falhas, mas eles buscaram ser fiéis ao máximo, e eles alcançaram resultados que nós podemos alcançar hoje também. Então ele está deixando bem claro, olha, fé não é algo que se perdeu lá no passado. As promessas de Deus não são coisas que se cumpriram apenas no passado. Elas se cumprem sempre. E Deus está disposto a auxiliar a todos. Mas depende de nós aceitarmos, sermos fiéis a Ele, confiarmos, esperarmos pacientemente, ainda que muitas vezes nós venhamos a questionar, termos paciência para suportar momentos difíceis. E aí nós vamos, dia a dia, perceber os resultados da fidelidade a Deus. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então esse é um verso que o autor vai falar algumas coisas, né? Nós não vamos tratar tão aprofundado, mas eu vou fazer um comentário também a respeito disso, quando ele trata especificamente desse ponto. Pela fé Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, e aí a Bíblia fala que em virtude dessa citação de Abel, ele se torna alguém que depois de morto ainda fala, ou seja, a sua história, o seu exemplo de vida fala a nós de forma muito forte até hoje, ainda que tenha sido relatado de forma breve na Bíblia, o seu exemplo de obediência, ele é um exemplo para nós de fidelidade a Deus. E aí ele fala de Enoque, e no verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que existe e recompensa os que o buscam. Então veja, a fé não é apenas reconhecer que Deus existe, que Ele é o Salvador, é reconhecer que Ele recompensa aqueles que o buscam, ou seja, é preciso buscar a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem a fidelidade necessária, é impossível agradar a Deus. Ou seja, não podemos viver uma vida com Deus pela metade. Nossa vida com Deus deve ser completa, deve ser honesta, sincera e buscando cada vez mais
a melhora no nos nossos padrões, a melhoria nas nossas palavras, pensamentos, ações e na nossa confiança e relacionamento com Deus. Fala de Noé, né? Noé é um dos maiores exemplos de fé que nós vemos na Bíblia, né? Imagine você pregar e, com exceção da sua própria família, você não conseguir basicamente levar outras pessoas a se protegerem de algo tão catastrófico quanto foi o dilúvio. Então, Noé é um grande exemplo que nós devemos pregar, independente de quantas pessoas venham a nos ouvir e a agir em função daquilo que nós falarmos. Nós temos que pregar, porque nós demonstramos da nossa atenção, o nosso desejo de auxiliar. Se as pessoas vão querer aceitar ou não, não depende de nós, né? Depende delas em relação a Deus, delas abrirem o coração à palavra de Deus. Então, nós devemos pregar independente de quantas pessoas venham a nos ouvir, de quantas pessoas venham a aceitar o que nós falamos. A nossa mensagem ela deve se manter. Isso é fidelidade a Deus, não é? Então, nós mantemos o nosso padrão conforme as Escrituras, independente do que vier a acontecer. Aí, no verso 8, fala de Abraão, né? Abraão, no caso, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se ao lugar para que mais tarde receberia como herança, peregrinou na terra prometida. Ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Fala também da Sara, apesar de avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes. Todos esses ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe, e de longe as saudaram. Então ele está dizendo, olha, isso é um exemplo de fé. É você confiar independente das circunstâncias, é confiar independente daquilo que te foi prometido, ser concedido de imediato ou ainda durante a sua vida. Pode ser que exista algo que nós precisamos fazer pelas próximas gerações, não é? E nós estamos diante de pessoas que são imediatistas, não é? Eu estava lendo um artigo, um comentário na internet, uma postagem que dizia que músicas com mais de 3 minutos são consideradas longas. As pessoas não gostam de ler textos com mais de 5, 6 linhas. Então, nós viramos uma sociedade imediatista. E numa sociedade imediatista não há espaço para textos longos, não há espaço para assistir vídeos mais longos, mais aprofundados na palavra de Deus ou em qualquer outro tipo de reflexão. Então as pessoas são imediatistas e por causa disso elas não se aprofundam em nada, não criam raízes. E quando vêm os problemas, geralmente, se nós não estivermos aprofundados na nossa fé, na nossa convicção, no nosso relacionamento com Deus e no nosso conhecimento a respeito de Deus, nós fatalmente vamos cair diante das falácias, das mentiras que são postadas na internet a todo momento, que são faladas a todo momento na nossa sociedade. Então nós precisamos desse cuidado. Abraão, aqui. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Então ele fala de exemplos bastante fortes na Bíblia, em que Deus revelou ali a sua vontade e que as pessoas aceitaram pela fé, né? Então isso é muito importante na nossa vida. Só que, como eu falei, nós não podemos ser imediatistas, nós precisamos ter paciência, né? Nós não podemos nos contentar com o mais fácil, nós temos que nos contentar com aquilo que realmente venha nos fortalecer, venha nos alimentar. Hebreus observa que a instrução divina a Abraão de que oferecesse seu filho como sacrifício parecia implicar uma contradição. No capítulo seguinte, porém, o Senhor pediu a Abraão que oferecesse Isaque como holocausto. Essa instrução parecia contradizer as promessas divinas de Gênesis 12 a 21. Hebreus afirma que Abraão surpreendentemente resolveu o enigma ao chegar à conclusão de que Deus ressuscitaria Isaque depois que ele o oferecesse. Abraão deve ter presumido que se Deus, em certo sentido, já havia concedido vida a Isaque, poderia fazê-lo novamente. Ele sabia que o poder de Deus era suficiente, assim como ele já havia visto vários sinais de Deus, do poder de Deus, ele sabia que Deus não o desampararia. Então, nós podemos fazer uma aplicação disso em relação à nossa educação aos nossos filhos. Muitas vezes nós abrimos mão
de sacrificar alguma coisa ao educarmos nossos filhos, por medo talvez de não sermos tão amigos dos nossos filhos, e isso acaba trazendo um efeito contrário, adverso. Eles crescem sem desejo de ir à igreja, eles crescem sem desejo de estudar a palavra e acabam se afastando. Então, aquele nosso medo de sermos mais rígidos, de alertarmos nossos filhos a como viver no caminho e fazer com que eles desenvolvam a necessária disciplina para, diante das tentações, resistirem ao desejo de sentar na frente de um computador e ficar por horas a fio assistindo uma série sem ter estudado a Bíblia durante a semana, resistir à tentação de ficar ouvindo músicas 8, 9 horas por dia, 30, 40, 50 horas por semana e não ler sequer 15 minutos da lição da escola sabatina, da Bíblia, de um livro que venha fazer com que eles tenham uma boa profissão e assim sucessivamente. Então, ensinar a disciplina, hoje tem se perdido bastante isso nas igrejas, né? Certas linhas, entre aspas, linhas de educação, têm trazido uma total liberdade às crianças, né? Dizendo, por exemplo, que crianças não podem ficar mais do que 15 minutos focadas em alguma coisa e por aí afora. E aí os pais muitas vezes caem nessas falácias e às vezes até por medo de não terem um bom relacionamento com os filhos, acabam sacrificando a disciplina dos filhos e muitas vezes quando eles crescem, eles acabam abandonando a fé. E aí, por quê? Porque não tiveram um bom embasamento. Não quer dizer que se nós dermos o embasamento, isso vai garantir 100% da permanência. Mas é importante que nós façamos a nossa parte para não ficarmos, não termos depois algo de que nos arrepender. Falar, não, puxa, meu filho, minha filha está afastado da fé e eu sou um dos responsáveis por isso. Então, a Bíblia nos dá exemplo de pessoas que foram disciplinadas no sentido de terem disciplina, domínio próprio, para agir diante das adversidades. E isso começa desde a infância, né? Você ensinar, eu ensinar as crianças a terem domínio próprio, a buscarem ter paciência, perseverança. Não aprendeu? Vai aprender. Persevere, continue estudando, continue batalhando. Aconteceu um problema? Isso vai se resolver. Não conseguiu o que você esperava? Aguarde. E talvez isso não se cumpra porque isso não seja a vontade de Deus. Então, isso é educar efetivamente os nossos filhos, nossas filhas, crianças, jovens, adolescentes, para o caminho eterno. Moisés, crendo no invisível, Hebreus 11, 20 a 28. Né? O que as pessoas de fé fizeram e como suas ações se relacionam com a convicção de fatos que não se veem. Então vamos lá. Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Então, ou seja, ele estava abençoando em relação a algo que ele não viu efetivamente, né? E aliás, ele já possivelmente já conhecia o relacionamento entre os filhos, né? Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas e deu instruções acerca de seus próprios ossos. Moisés, recém-nascido, escondido durante 3 meses por seus pais. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Saiu do Egito não temendo a ira do rei, celebrou a Páscoa, fez a aspersão do sangue. O povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Então, basicamente, todos esses pontos mostram para nós que as pessoas estavam ali confiantes, ainda que não tivessem visto algo semelhante àquilo, né? Eles confiaram, ainda que eles não tivessem nenhuma garantia visível no momento em que fizeram algo, eles sabiam que aquele que havia dado a promessa, ele cumpre as suas promessas. Então, isso fez com que eles obedecessem. Basicamente, tudo nós estamos falando de obediência. Páscoa, comportamento de obediência, né? Deus determina, olha, eu quero que seja feito A, B e C, e você cumpre exatamente, eu cumpro exatamente aquilo que Deus estabeleceu. Isso é a perseverança. Então a Bíblia sempre diz, olha, ou nós obedecemos e aprendemos a ter domínio próprio em relação às coisas em que vivemos, ou nós passamos a ser dominados pelo mundo que nos cerca, e isso vai nos prejudicar efetivamente. Hebreus 11, 24 e 27 e 10, 32 a 35. Que semelhanças há entre a situação
dos destinatários originais de Hebreus e a experiência de Moisés. Basicamente, ele está dizendo de coisas que Moisés abriu mão, dos problemas que Moisés enfrentou e, da mesma forma, as coisas de que o povo hebreu, os hebreus, os destinatários da carta, né, de qualquer forma, as coisas que eles tiveram que abrir mão quando aceitaram o Evangelho, né, os problemas que eles enfrentaram e ainda teriam que enfrentar, e a necessidade de perseverança para receber as bênçãos, continuar a receber as bênçãos, assim como Moisés recebeu. Moisés passou por muita luta, muita ingratidão, mas ele recebeu as bênçãos de Deus, ele viu promessas se cumprirem, ele viu o poder de Deus se manifestar na libertação do povo, e não só na libertação do povo, na peregrinação do povo no deserto, nas proteções que Deus concedeu durante esse momento, em todos os momentos de Moisés ali, nos momentos de luta, em que eles tiveram que lutar com outros povos, contra outros povos, né? Então, em todos os momentos, Moisés viu, porque ele confiou antes de ver, ele pôde ver várias coisas. Então, ele estava, é isso que o autor basicamente propõe aos hebreus. Olha, confiem para que vejam. Não esperem ver para confiar. Confiem para poder ver, para poder presenciar o poder de Deus na vida de vocês. A grandeza de Moisés é que ele foi capaz de ver além das promessas do faraó, para o invisível, as promessas divinas. As palavras de Paulo sobre a decisão de Moisés devem ter ecoado poderosamente no coração dos seus primeiros leitores. Alguns estavam na prisão, alguns foram afligidos, perderam bens. E aí ele fala, Moisés escolheu ser maltratado. Realmente, né? Porque no momento em que ele decidiu proteger pessoas do seu povo, ele se importou com as pessoas que estavam sofrendo agressão, ele decidiu pelo seu povo, ele decidiu ajudar o seu povo e abrir mão daquilo. Ele poderia simplesmente ter olhado aquelas pessoas sofrendo e ter se omitido, não ter feito nada, mas ele se importava muito, ele se sentia incomodado em ver as injustiças cometidas contra seu povo. E aí então, mesmo lá, quando ele tinha todos os benefícios, ele agiu, depois ele teve que fugir em função disso. Aí ele já estava vivendo uma vida tranquila, e aí Deus o chama novamente, né? E ele enfrenta, né, todo aquele império, todo aquele estabelecimento, toda aquela potência de armamentos, né, de inteligência, de magia, e ele enfrenta tudo aquilo e vai buscando alimentar a fé nas pessoas, né? Alguns receberam bem isso, outros nem tanto, mas entre obediência e desobediência, nós vemos ali o povo, muitas vezes até aceitando, por exemplo, a saída do Egito, né? O povo foi lá e aceitou ir com Moisés, houve todos aqueles problemas, mas o povo atravessou o Mar Vermelho, mesmo depois de aberto ali, sem saber o que estava acontecendo, mas eles estavam presenciando ali o quê? A libertação miraculosa de Deus, algo que não se pode explicar, mas que pode se aceitar, né? Então eles aceitaram e passaram por ali, depois viram o mar se fechar. Então, assim, planejamento, eles viram Deus planejando o que ia acontecer na vida deles, e isso obviamente fortaleceu a fé de alguns. Outros, infelizmente, existe um provérbio que diz o seguinte, a sanguessuga, provérbio de Salomão, né? A sanguessuga tem 2 filhas, dá, esse seria o nome que ele coloca, né? O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, existem pessoas que só querem receber, não importa o quanto elas tenham recebido, elas querem continuar a receber, elas só querem benefícios, elas não querem deveres, elas só querem direitos. E essas pessoas é difícil fazer com que elas tenham fé, porque elas acham que o mundo deve existir em função delas. Então isso é muito complicado, né? Então a ausência de fé está alinhada ao quê? Ao egoísmo. E a fé está alinhada ao quê? Abrir mão de si mesmo, abrir mão de nós, né? E nos colocarmos aos pés de Deus, para que todos juntos possamos compartilhar das bênçãos das promessas divinas. Hebreus 11, 31 e Josué 2, 9 a 11. Então vamos lá, Hebreus 11, 31. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E Josué 2, 9 a 11. Josué 2, 9 a 11. Nós vamos aqui. E disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós.
porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e o que fizestes aos reis dos amorreus Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Vamos complementar, né? Agora, pois, jurai-me, peço-vos, pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me sinal seguro. Então, um exemplo de confiança, um exemplo de fidelidade, um exemplo de acreditar, né, em algo, colocar a sua confiança em algo ou alguém acreditando, esperando, tendo paciência para esperar os resultados, não é? Raabe é provavelmente a personagem mais inesperada que encontramos em Hebreus 11. O mais surpreendente é que ela também é o centro temático e o clímax do capítulo. Mas não é isso. Veja só, essa repetição, a repetição do padrão de Hebreus, aumenta a expectativa do leitor de ouvir que, pela fé, Josué conduziu o povo à terra prometida. Mas não é isso que o texto diz, a prostituta toma o lugar de Josué. Obviamente, o autor não está dizendo que a prostituta, Raabe, fosse mais importante que Josué. O que ele está querendo dizer é o seguinte, é que o autor colocou pessoas conhecidas, pessoas que possivelmente já tivessem na mentalidade do povo bem alicerçado ali o exemplo de fé, mas aí ele colocou uma pessoa que seria inesperada em que sentido? No sentido de que ele falou, mesmo entre pessoas que tiveram uma participação, como o próprio caso de Abel, né? Mesmo entre pessoas que tiveram uma participação pequena ali no relato bíblico, elas foram leais a Deus, elas são exemplos de fé, e aí basicamente nós poderíamos aprender várias coisas com isso, que os exemplos de fé eles podem vir dos lugares das pessoas mais inesperadas, que Deus pode transformar a vida de qualquer pessoa desde que a pessoa aceite. Então nós podemos ver uma série de pontos, né? Após a menção de Raabe, o padrão repetitivo termina abruptamente. E que mais direi? Em seguida, Paulo lista alguns nomes e eventos sem mencionar detalhes, até porque ele cita pessoas para as quais ele não precisaria mais citar tantos detalhes, né? E ele escolhe algumas pessoas, né, inspirado por Deus. Não quer dizer que os que não foram citados não sejam exemplos de fé, né? É lógico que ele está lhe dando exemplos, né? É um rol que nós chamamos de exemplificativo. Ele não esgota a quantidade de pessoas. E ele ali trata de pessoas esperadas e pessoas inesperadas nos seus exemplos, para que as pessoas entendam que pessoas comuns, eu e você, podemos presenciar a presença de Deus, as bênçãos de Deus, a vitória de Deus na nossa vida, desde que aceitemos. O ato de fé de Raabe foi que ela ouviu, creu e obedeceu, embora não tivesse visto. Não viu as pragas do Egito, a libertação do Mar Vermelho, a água fluindo da rocha, o pão descendo do céu. Ainda assim, ela creu. Bom exemplo para os leitores de Hebreus que não ouviram Jesus pregar, não ouviram fazer milagres, e também nós que não vimos nenhuma dessas coisas. Apesar que aquele povo possivelmente tenha visto milagres dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, né? Mas eles não viram necessariamente o próprio Jesus, e eles deveriam confiar, e essa é a grande importância que nós precisamos entender, né? A fé independente dos milagres, né? Ou seja, primeiro eu confio, espero e entendo que Deus está agindo na minha vida, mesmo que não aconteça algo que eu considere grandioso, né? Deus faz várias coisas grandiosas na nossa vida, mas muitas vezes nós entendemos como grandioso aquilo que tem uma repercussão. Nossa, um monte de gente está falando do que aconteceu comigo. E não é isso, né? Algo grandioso é algo que mantém a nossa fé viva, firme, eficaz, né? Então são coisas que nós podemos considerar pequenas, mas que são grandiosas na vida de muitas pessoas que não têm aquele privilégio que nós temos como servos de Deus, e nós acabamos considerando como algo pequeno, quando na verdade muitas vezes são atuações de Deus grandiosas na nossa vida, que outros poderiam receber também se confiassem, e que nós poderíamos receber talvez até mais se confiássemos mais, se nos entregássemos mais e se nos entregarmos mais. Não apenas nos entregássemos como se não fôssemos nos entregar, não. Se nos entregarmos, se continuarmos a nos entregar a Deus, aumentar o nosso relacionamento com Deus, aumentar a nossa entrega com Deus,
poderemos testemunhar muito mais coisas, ainda que não sejam, como eu falei, coisas que são pelo mundo reconhecidas como grandiosas, mas que nós reconheceremos a grandeza de Deus naquele momento. Raabe era uma prostituta que morava numa casa sobre o muro de Jericó. Ela ocultou 2 espias israelitas enviados para verificar as defesas daquela cidade. Por causa de sua bondade para com eles e de sua declaração de crença em Deus, os espias prometeram que a vida de Raabe e de seus familiares seria poupada quando ocorresse o ataque a Jericó. Ellen G. White, Filhas de Deus, Meditações Matinais, 1956, possivelmente reproduzido em 2005. Página 23. Paulo prosseguiu com uma lista das dificuldades que muitos enfrentaram. A frase não aceitando resgate, em Hebreus 11:35, indica que eles tiveram a possibilidade de escapar, mas escolheram não fazê-lo. Tiveram a possibilidade de escapar, mas escolheram não fazê-lo, pois sua visão estava na recompensa divina. E assim devemos ser nós também. Nós não podemos abrir mão da palavra de Deus para escaparmos de algum conflito necessário, né? Estou falando de conflito necessário. Conflitos de ideias, né? Em que nós precisamos defender nossa fé, nossos princípios. E muitas vezes pode ser que nós venhamos a sofrer perseguições em virtude disso. Perseguição ideológica, perseguição física. E aí nós devemos nos manter firmes com Deus, independente disso. Isso mostra o nosso real caráter, nossa real disposição em aceitar a Deus. Se por qualquer coisa nós abrimos mão disso ou daquilo, mudamos nossa maneira de pensar para simplesmente sermos mais aceitos, então nós podemos aí estar em conflito com a nossa fé, em conflito com a vontade de Deus na nossa vida. Hebreus 12, de 1 a 3, o que esses versos nos pedem? Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então ele está dizendo, olha, além dos exemplos que estão aí, e quando ele fala, que direis, pois, né, ele fala, olha, tem tanto exemplo na Bíblia, então ele deixa claro, olha, eu estou dando um breve exemplo aqui, mas tem tantos bons exemplos na Bíblia. E aí ele fala, diante de todos esses exemplos, né, o que a gente pode dizer? A gente tem tanta coisa boa para alicerçar a nossa fé. E aí ele fala, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, dentro da palavra de Deus e fora também, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Deixemos todo o embaraço e o pecado de todo que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha que ele viria a passar, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que nós não nos cansemos nem nos desanimemos. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. E aí é a questão da disciplina, a questão de você estabelecer limites no plano pedagógico, tanto de crianças como de adultos, principalmente de crianças, né? Muitos de nós estamos sofrendo, estamos pagando um alto preço quando nossos filhos se desenvolvem, porque não damos a devida disciplina, não estabelecemos limites que eles possam agir dentro ou fora de casa. Isso tem nos custado muito caro, né? E aí basta olharmos aí para a forma como das igrejas os cultos estão sendo coordenados, para nós vermos que nós estamos lidando com gerações que estão se colocando como centro das atenções e que, se o culto não se adaptar aos seus desejos não disciplinados, à sua falta de domínio próprio, elas simplesmente não vão assistir, não vão participar. E isso é bastante perigoso. Nós temos que tomar cuidado, né? Se não disciplinarmos as crianças, se não estabelecermos limites,
né? Olha, você pode fazer até tal ponto. Olha, se você não fizer, você vai ficar sem o celular, você vai ficar sem assistir determinada coisa. Olha, você vai ficar aqui de castigo, você vai refletir no que você fez. Então, se não, a disciplina, ela ajuda no domínio próprio, ela ajuda na reflexão, né? E ela é um sinal de amor. A própria Bíblia, né, deixa sempre isso bem claro. Olha, disciplinar é um sinal de amor. Estabelecer limites, estabelecer condições a serem cumpridas, não é? Isso é importante na nossa vida. Isso fortalece a nossa fé, inclusive, né? O domínio próprio, ele nos ajuda a nos fortalecer, porque ele nos ajuda a esperar, nos ajuda a ter paciência durante a espera, nos ajuda a entender que as coisas não se resolvem de forma imediata, nos ajuda a entender que muitas vezes nós precisamos de um conhecimento maior, mais amplo, para entendermos a nossa situação diante de Deus, diante da sociedade. Então, a disciplina nos ajuda a aumentarmos a nossa fé, a nossa fidelidade a Deus, o nosso amor a Deus, o nosso amor ao próximo. Jesus é o autor ou precursor de nossa fé em pelo menos 3 sentidos. Primeiro, o único que terminou a corrida em seu sentido mais completa. Ele entrou no descanso de Deus no céu e está sentado à direita do Pai. Segundo, a vida perfeita de Jesus tornou possível a esses outros correrem a corrida. Finalmente, Jesus é a razão pela qual temos fé. O Senhor nunca desistiu de seus esforços para nos salvar, e é por isso que alcançaremos a recompensa no final, se não desistirmos. Jesus é o consumador da fé porque exemplifica perfeitamente como a corrida da fé deve ser executada. Ele pôs de lado todo o peso ao abrir mão de tudo por nós. Nunca pecou, manteve firmemente sua visão na recompensa, que era a alegria proposta a ele de ver a humanidade redimida por sua graça. Agora é a nossa vez de correr. Estudo adicional. Pela fé você passou a ser de Cristo. Pela fé deve crescer nele. Dando e recebendo, você tem de entregar-lhe tudo, coração, a vontade, a disposição de servir. Deve dar-se, enfim, a si mesmo para então obedecer a todos os seus mandamentos. Você receberá tudo, Cristo, a plenitude de todas as bênçãos, para habitar em seu coração, ser sua força, justiça e esperança eterna, para que tenha o poder necessário para obedecer. Caminho a Cristo, página 70. Deus nunca pede que criamos sem que nos dê suficientes provas sobre as quais possamos alicerçar nossa fé. Deus nunca pede que criamos sem que nos dê suficientes provas sobre as quais possamos alicerçar nossa fé. E é impossível para mentes finitas entender de maneira plena o caráter das obras daquele que é infinito. Para o intelecto mais esclarecido e a mente mais educada, o santo ser ainda será um mistério. Anselmo de Cantuária escreveu em latim: Credo ut intelligam, ou intelligam. Eu creio para que possa entender. Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos. Qual é a relação entre fé e compreensão? Quando você está disposto a aceitar a Deus, a ser fiel a Deus, você busca com paciência estudar a sua palavra. E se você busca com paciência estudar a sua palavra, e eu também, a tendência de nós entendermos cada vez mais a vontade de Deus na nossa vida, obviamente ela se amplia. Ler com a disposição para aprender, e não apenas com a disposição para questionar, a disposição para rejeitar, não. Ler com a disposição para entender. E entendendo, isso é um ato de fé. Você está ali buscando algo sem ter um resultado imediato para aquilo, né? Aí nós passamos a entender melhor os planos de Deus na nossa vida. A palavra grega pistis significa fé ou fidelidade. Porque ambos os significados são importantes para entender o que é viver pela fé. Na verdade, o termo fidelidade, inclusive, ele é mais adequado até, né? Ou seja, se manter fiel a Deus, independente dos problemas. E essa fidelidade é não apenas uma ideia de uma mera crença intelectual, mas a nossa fidelidade a Deus sendo demonstrada cada dia nas nossas atitudes. A fé é o dom de Deus. Qual é o nosso papel em recebê-lo e mantê-lo? Primeiro ponto, aceitar a vontade de Deus na nossa vida, aceitar que a palavra dele na Bíblia é aquilo que nós devemos seguir, estarmos dispostos a obedecer, independente disso vir de encontro, ou seja, disso vir contra aquilo, as nossas expectativas, disso estar contra as nossas disposições, ou seja, ainda que nós venhamos a ler e perceber, poxa, nesses pontos eu preciso mudar radicalmente.
estarmos dispostos a mudar. Isso é fidelidade verdadeira. Então vamos lá. A frase "creatio ex nihilo" retrata a ideia de que o universo foi criado por Deus a partir do nada. Um dos textos clássicos para apoiar isso é Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Na verdade, um dos textos é Gênesis 1:1, né? Em que o criar ali teria o sentido de criar do nada, né? De maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Essa passagem pode ser interpretada assim, porém analisaremos uma compreensão alternativa. Então veja, nós temos que tomar cuidado nos comentários, porque assim, ele está dizendo inicialmente, vamos analisar uma interpretação alternativa, mas ela pode ser interpretada assim corretamente. Após a definição de fé, Paulo passou a falar das pessoas que foram elogiadas por sua fé. Pela fé entendemos, essas palavras expressam uma perspectiva intelectual de uma realidade de fé. Entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. O que é visível não foi feito das coisas que são visíveis. Qual é essa origem invisível? Foi ex nihilo, do nada, que Deus criou o universo visível? O texto diz, o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. O que significa que as coisas que não são visíveis são necessariamente inexistentes? O que significa que as coisas que não são visíveis não são necessariamente inexistentes. O que ele está querendo dizer é o seguinte, o fato de não ser visível não quer dizer que não existia. Por exemplo, só porque não vemos o vento não significa que não exista. Em outras palavras, o mundo sensorial deriva de um poder que permanece inacessível aos nossos sentidos. Em vez de se referir à criação a partir do nada, Paulo usou uma estrutura paralela. O universo, o visível, foi formado, veio a existir. Pela palavra de Deus, coisas que não são visíveis. Ou, de outra forma, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Assim, vemos a palavra invisível trazendo à tona o universo visível, né? Essa compreensão do verso corrobora a preocupação de Paulo de que seu público se orientasse pelas coisas não vistas, porém esperadas. Isso não significa que Deus não criou nem poderia criar ex nihilo, mas apenas que esse texto parece dizer outra coisa. Na verdade, o texto não parece dizer outra coisa. Na verdade, o texto diz exatamente o que se compreende, né? Que Deus pode sim ter criado do nada, até porque nós temos um elemento pelo menos, né? Que daria a entender isso. E se ele foi criado, se ele veio a existir pela palavra de Deus, quer dizer que ele não existia, né? Que ele foi formado. Ou seja, ele não existia da forma como conhecemos, né? É claro que a partir do invisível, se referindo à palavra de Deus, ele também não anula, não esgota a possibilidade do ex nihilo. E o texto não necessariamente parece dizer outra coisa. O que o texto está dizendo claramente foi a palavra de Deus que deu origem a tudo isso. O que não existia, pelo menos não na forma como nós conhecemos, passou a existir pela palavra de Deus. Então, na verdade, sendo do nada absoluto, ou sendo de algo que já existia em uma outra dimensão, né? Ou seja, o planeta, quando ele fala, criou os céus e a terra, quer dizer que os céus e a terra, na forma como nós conhecemos, não existia, né? O que basicamente o autor está querendo dizer aqui é o seguinte, o autor de Hebreus não está necessariamente dizendo que ele criou do nada, mas ele está dizendo que, pela sua palavra, as coisas como elas existem, passaram a existir. O poder da palavra de Deus foi que criou do nada ou modificou as estruturas para que a forma como nós conhecemos, que não existia antes, passasse a existir na forma como nós vemos hoje. É basicamente o que o autor está dizendo, ele não está questionando, né? Mas nós temos que entender que o texto não parece necessariamente dizer outra coisa, né? Essa estrutura que ele invocou, ela não está dizendo que o texto anula a possibilidade da criação do nada, não. Ele está apenas dizendo que o que não é visível não necessariamente é algo que não existe, né? É basicamente essa a colocação dele. Então, e aí, nessa semana nós percebemos Jesus como autor e consumador da nossa fé, exemplos de fé claramente em atitudes, né? Você não vê outra forma de exemplificar a fidelidade a Deus na Bíblia que não seja em atitudes, em obras, né? Em comportamento, em reconhecimento das falhas, busca de melhoria, disciplina, domínio próprio. Esses são pontos. Esses são pontos que são desenvolvidos pela nossa fé, pela nossa fidelidade a Deus. Deus nos
apresenta, Deus nos concede as condições para crer, Ele nos fortalece, Ele fala, olha, e se você acreditar, a tendência é que essa fidelidade aumente cada vez mais, porque você vai experimentar maravilhas na sua vida, eu vou experimentar também. Que Deus nos abençoe, uma boa semana, graça e paz. Gostaria de orar para encerrar essa lição. Muito obrigado, Pai, pelo aprendizado que nos concedeu. Nos ajude, nos perdoe por nossas falhas e pecados, esteja conosco para que possamos estar em comunhão contigo. Aumente a nossa fé, Pai, aumente a nossa fidelidade a Ti. Esteja conosco, nós imploramos. Sem Ti nós não conseguimos nada. Em nome de Jesus nós imploramos hoje e sempre. Amém. Muito obrigado, até o próximo estudo.